Bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de revisão. Vamos começar com geografia, falando sobre a população brasileira. Vamos lembrar que população é um conjunto de pessoas que vivem em determinado lugar, seja em bairros, cidades e estados, seja em países e até continentes. Ao grupo de seres humanos que habita o planeta Terra, damos o nome de população mundial. E no decorrer do século XX, a população brasileira cresceu em um ritmo muito acelerado. E isso ocorreu por causa de alguns fatores. O fator foi a entrada de imigrantes no país, que além dos povos indígenas que já viviam no nosso território, o país contou com a chegada dos portugueses, que vieram com o objetivo de colonizar o país, e dos africanos, que foram trazidos para trabalhar como escravos. O segundo fator foi o avanço da medicina, que sabemos que até o início do século XX a quantidade de nascimentos de crianças no país era muito alta, porém a mortalidade, ou seja, a quantidade de nascidos mortos também era alta. E assim o aumento da população era lento. Nessa época não havia muitos medicamentos ou vacinas. Uma grande quantidade de pessoas acabava falecendo em decorrência de doenças, falta de medicamentos e males para os quais ainda não havia cura. Então, a partir da década de 1910, ocorreram muitos avanços na medicina. Foram descobertos os antibióticos, as vacinas e a cura para várias doenças. E o último fator foi o saneamento básico, que a partir do século XIX, os avanços nas condições sanitárias das cidades possibilitaram a melhoria no tratamento e na distribuição da água encanada, na coleta de lixo e no tratamento do esgoto. Tudo isso contribuiu para diminuir a proliferação de doenças. Vamos para o censo demográfico. A gente sabe que a contagem da população ela é feita por meio de recenseamento, ou seja, de uma pesquisa sobre várias informações referentes à população. No Brasil, o recenseamento recebe o nome de censo demográfico e é realizado a cada 10 anos pelo IBGE. Essa pesquisa coleta dados como idade de pessoas, número de crianças, adultos e idosos, relação entre homens e mulheres, escolaridades e renda média das pessoas, entre muitos outros dados sobre a população. E é por meio do trabalho dos recenseadores que aplicam os questionários em residência de todos os municípios do país. As informações são coletadas e reunidas, e os números se tornam conhecidos a toda a população. E a gente sabe que, a depender da faixa etária da população brasileira, o governo ele tem que investir nas necessidades específicas de cada faixa etária. Por exemplo, na faixa etária de 0 a 19 anos, o governo tem que investir em educação. Já na faixa etária de 20 a 59 anos, é essencial para o desenvolvimento econômico de um país, pois uma parte da idade está produtiva. Então, o governo ele deve investir na geração de empregos. E para a faixa etária dos idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos, o governo precisa garantir a sua qualidade de vida. Então, ele vai investir em coisas voltadas para os programas de saúde e bem-estar, além de medicamentos, assistência médico-hospitalar e melhores aposentadorias. Vamos começar a nossa revisão de história, falando um pouquinho sobre o patrimônio cultural. Sabemos que existem 3 tipos de patrimônios culturais. O patrimônio natural, que são aquelas áreas de importância para o meio ambiente, considerando-se a fauna e a flora do local, as paisagens, as formações do relevo, entre outros. O segundo é o patrimônio cultural material, que se refere-se a documentos, fotografias, acervos de museus, construções e obras arquitetônicas, estátuas, cidades históricas, sítios arqueológicos, entre outros. E, por último, o patrimônio cultural imaterial, que são técnicas e modos de fazer algo, festas, conhecimentos, tradições, folclore, entre outros. Temos também os patrimônios da humanidade no Brasil. Alguns deles são os cais do Valongo, o Centro Histórico de Salvador, a Capoeira, as reservas de Mata Atlântica e o Frevo. Já os patrimônios culturais pelo mundo são os sítios arqueológicos na África do Sul, os Mênfis e sua necrópole, complexo das pirâmides de Gizé, a Acrópole de Atenas,
e o Delfos. E vocês lembram o que é identidade nacional? Bom, identidade nacional é sentir-se parte de um grupo que compartilha alguns elementos, como, por exemplo, compartilhar o idioma, a história, o território geográfico, o tipo de governo e as instituições.